E aí galera, beleza? Joatan aqui mais uma vez. Nesse último vídeo da nossa primeira série de resolução de atividades, conforme prometido, a gente vai resolver a atividade de tradução da label dos campos da tabela que a gente criou e manipulou lá nos dois primeiros vídeos dessa nossa série. Então se você perdeu esse conteúdo, volta lá, assiste e depois retorna aqui pra gente continuar, beleza? E agora a gente vai tratar a tradução, porque vocês perceberam que a gente criou todo o contexto gramatical das labels de campos e tudo mais em inglês, então agora a gente vai criar uma correspondência em português. Bom, no enunciado da atividade, o primeiro passo é fazer a instalação do plugin para português do Brasil, para poder fazer com que o usuário final consiga intercalar entre o idioma setado no perfil dele na instância. Na instância que eu estou usando aqui, eu já fiz a instalação do plugin, tá? Então, só para vocês entenderem, User Menu, Preference, Language and Region. Aqui em Language eu posso trocar entre inglês e português do Brasil. Fazer a instalação do plugin é bem simples, a gente até já mostrou em outro vídeo esse processo, então essa etapa da atividade a gente não vai mostrar aqui agora. O tópico 2, ele começa então nos instruindo como fazer a tradução, tá? Tem mais de uma forma de trabalhar com isso dentro do ServiceNow, a gente vai seguir por um caminho e a ideia é a seguinte: nós vamos navegar até o módulo Tables, vamos encontrar a tabela guest, a gente vai abrir o registro da tabela guest, visualizar o Table Editor e aí a gente vai começar a trabalhar daí com as labels lá dentro, começando pela label da própria tabela. A gente vai criar daí uma label em português e depois, em relação aos campos, a gente vai criar labels correspondentes para cada um dos campos aqui dessa tabela, daí no idioma português. Tem o campo Type, onde tem lá dentro duas choices. A gente também vai ter que traduzir as choices desse campo. Aqui na página seguinte ele fala sobre isso. Tem a hint do campo Type, inclusive, que a gente vai ter que colocar também ela em português. E tem algumas coisas que não tem label propriamente para a gente traduzir, criar no idioma português. Então daí a gente vai usar uma tabela aqui de traduções do próprio ServiceNow, acessível ali pelo Translated Name /fields, um módulo, e aí a gente vai criar algumas entradas lá para ele conseguir fazer essa conversão dos elementos, tá? Bom, bora lá. Na instância, a gente vai aqui no Filter, pesquisar por Tables, módulozinho Tables, embaixo de System Definition. A nossa tabela Guest, ela não está aparecendo aqui. Eu vou pesquisar pela label, achei, e vou acessar o registro dela. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar a label da tabela, tá? Então, rolando mais para baixo, olha só, eu tenho aqui labels. Eu tenho uma label para essa tabela na language, no idioma inglês. Eu vou criar uma em português. Botãozinho New, então, a gente vai colocar a label convidado. No plural, a gente vai colocar convidados. E a language, a gente vai colocar PB. E vamos clicar em Submit. Beleza. Tá feito, ó, a tradução da label da tabela. Agora a gente vai para os campos. Bom, como que a gente pode fazer, tá? Eu vou pegar um atalho, entre aspas, para chegar onde eu quero. Fazer o seguinte, eu vou abrir, pode ser o primeiro campo aqui da nossa lista de columns, e aí eu vou chegar aqui na lista relacionada de labels deste campo. Por aqui eu faria a tradução, tá? Eu teria que criar uma nova label para esse campo. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou clicar com o botão direito aqui em Field Labels e vou escolher essa opção, Open New Window.
para abrir daí os registros de field labels numa nova aba, tá? Uma nova janela, aba aqui do meu navegador. Beleza. Na verdade eu queria vir direto nessa tabela aqui, ó, field labels, tá? O nomezinho interno dela, técnico, é sys_documentation. Eu vou pesquisar aqui pela nossa tabela guest. Então o nome da tabela, guest. E aí eu tô vendo todas as labels desta nossa tabela, tá? Na verdade, desculpa, não é essa aqui a nossa tabela, não. Tem uma outra tabela aqui que começa com o nome guest. A nossa não é guest, ela começa com u_guest, porque ela é uma tabela customizada que foi criada no escopo global, por isso que tem o prefixo u_ na frente. Agora sim, a gente chegou na nossa tabela. Bom, então o que a gente vai fazer? Cada um desses campos aqui são os campos da tabela, as labels do campo da tabela, a gente vai ter que criar uma correspondência em português. A única correspondência que a gente tem em português é para a label da própria tabela, ó. No caso, aqui é a label em inglês da tabela e aqui é em português, tá? Eu vou organizar aqui por element. Tabela não tem o element, tá? E aí os campos têm o element. Então vou começar aqui pelo campo created by. Eu vou abrir ele numa nova aba do nosso navegador de internet. Clicando pelo scroll do mouse, ó, eu consigo daí abrir direto numa nova aba. E para economizar o tempo, eu vou criar uma cópia desse registro. Então eu vou mudar a language aqui, pb. Em vez de ser created by, eu vou botar criado por. O plural, eu acho que é um pouco estranho esse plural aqui, tá? Mas eu vou respeitar ele, eu vou colocar criados por. E aí, em vez de salvar ou dar um save, ou dar um update, eu vou clicar com o botão direito do mouse no form header e vou escolher a opção insert para voltar para a lista. Beleza, fiz a tradução do primeiro campo. Agora eu vou para o próximo, que é o created aqui embaixo, ó. Vou trocar aqui por criado, plural criados, language pb. E faço um insert para voltar para a lista. Beleza. O sysid é um campo bem técnico, então eu não vou traduzir ele, até porque ele não aparece em formulário, não aparece em lista. O updates, eu também não vou traduzir ele não aparece em formulário e lista, mas o updated by e o updated, assim como o created by e o created, aparece no formulário e na lista, né? Então a gente vai traduzir eles. O updated by, a gente vai mudar para atualizado por, atualizados por, language pb. Vou fazer o insert, né? Eu quero voltar para a tela anterior. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no updated, só que ao invés de atualizar para atualizado por, eu vou mudar para atualizado. Atualizados pb. Faço insert. Agora, esses aqui são os campos padrões da tabela, né? Basicamente. A gente vai agora para os campos customizados. Então começa pelo birth. A gente vai mudar para... Pode ser aniversário, data de nascimento, daí vai depender muito da interpretação, né? Só que não data de aniversário. Data de nascimento, pode ser? Aqui fica bem estranho, né? Datas de nascimentos. Acho que é assim, né? Mas enfim, como eu sempre comento plural, não vejo muito sentido para ele, mas eu acabo respeitando. Insert. Sempre cuidado com a language, tá, gente? O prefixo para português do Brasil é PB, tá? Não é PT, como a gente às vezes vê em outras ferramentas. Contact, vamos lá, ele vai se tornar contato. Language PB. Faço insert. Agora, o full name, a gente vai criar daí a correspondência chamando de nome completo. Aqui seria nomes completos. É
bem literal, né? Então vamos respeitar a ideia literal aqui do plural. Por que eu digo que é bem literal? Porque ele não, nem no inglês ele não respeita a gramática, tá? Não sei se vocês já repararam que quando deveria ter um ES no final da palavra, respeitando a gramática em inglês, ele não coloca, ele coloca só um S. Então, não sei. Aí temos o need badge. Vamos daí colocar aqui, precisa crachá. Precisa crachás, né? PB. E por último a gente tem o number, que também é necessário fazer a tradução, só que ele foi para outra página, ó. Eu vou aumentar os registros aqui da nossa lista. No show eu vou dizer que eu quero ver 50 registros por página, daí eu vejo todos eles aqui, fica mais fácil. No number eu vou traduzir para número. E aí vai faltar o type. Então vou abrir o registro aqui do type. Vou converter ele para tipos, PB. E lembrando que eu vou ter que traduzir isso aqui, né? Então vamos até fazer assim para não perder a escrita. Interno significa a pessoa que trabalha na empresa. Externo significa um fornecedor. E aí essa parte a gente exclui, essa primeira aqui. Então interno significa a pessoa que trabalha na empresa, externo significa um fornecedor. E vamos fazer o insert. Bom, agora deve estar tudo traduzido, tá? A gente até pode fazer o seguinte aqui, eu acho. Vamos lá. Vamos dar uma agrupada por language, tá? Bom, nós temos 13 entradas em inglês e nós temos 11 em português. Só que daí a gente tem que lembrar que nós não estamos traduzindo o campo sysid e nem o updates, porque a gente não vai mostrar ele para o usuário. Então 13 menos 2 daí vai dar o 11. Então, em princípio, a gente tem correspondências em português para todos os campos. Legal. Bom, o campo type eu acabei esquecendo. Eu vou entrar aqui na verdade a gente não vai conseguir fazer isso pela label dele. Eu vou ter que voltar lá na tabela. Então não é aqui. Vou fechar. Aqui eu posso fechar também. Deixa eu ver se eu consigo pela seta aqui voltar para a tela anterior. Não, ele voltou para a lista de field labels. Vou voltar para a tabela. Acho que eu não vou conseguir nem pelo histórico, porque eu naveguei por várias outras telas. Então guest, nossa tabelinha, eu vim no módulozinho tables, pesquisei pela tabela guest. Vou entrar aqui no campo type. E aí eu vou ver como lista relacionada as choices atribuídas a esse campo, que é o external e o interno. E vou criar daí elas em PB. Então vai ser interno, value 2, language PB, e a sequence a gente vai colocar 200, igual a inglês, tá? Depois externo, value vai ser 1, language PB, e a sequence a gente vai colocar o número 100. Beleza, posso organizar aqui por sequence, então eu tenho external e externo, inglês e português. Internal e interno, inglês e português. Beleza, então isso aqui está pronto. Aí a gente vai para a última etapa, que é fazer o cadastro aqui da translated name / field. No caso, daí fazendo a tradução pelo elemento, tá? Bom, como que a gente faz isso? Só também trazendo o contexto, tá, gente? Isso é para traduzir o application menu, os dois módulos
e as sessões, o rótulo das sessões, tá? Porque se a gente não conseguir criar por aqui essas entradas de tradução em relação a esses elementos, mesmo que eu troque para português, eles não vão ter correspondência nesse idioma. Então eu preciso fazer esses registros aqui. Bom, a gente vai pesquisar aqui por System Localization. E aí nós temos o módulo Translated, Name/Fields. Acesso ele e vou criar daí os registros conforme está ali no material. Botãozinho New. E a gente vai fazer primeiro para Application Menu. Então, nós vamos definir convidados, a tabela Application Menu, o element Title. Vamos por partes. Convidados, a tabela vai ser a Application Menu e o element que a gente vai traduzir, o elemento vai ser o Title. Aí, o value aqui é como ele é no inglês, né? A gente tem que olhar aqui, guests, e o ID a gente vai deixar em branco, e a language é PB. Então, value guests, language PB, e o ID a gente deixa em branco. E a gente pode salvar isso aqui, ou dar um submit. Vou dar um submit. Agora a gente vai fazer algo muito semelhante, só que daí para os nossos módulos. Então, a primeira vai ser o listar, vai ser na tabela module. Então, listar. Já vou botar a language PB. O value aqui vai ser list, que é como ele é originalmente. Table module. Na verdade tem várias que traz module, né? Mas o que nós queremos mesmo é esse cara aqui, ó, sys_app_module, o nome técnico da tabela. A gente pode conferir pelo material. Que mais? Eu acho que é isso. Faltou o element, que vai ser o title, conforme está ali no material. O value é o list, né? Isso. Então vamos salvar. E a gente vai fazer a mesma coisa, só que vamos agora mudar a label e o value. A label vai ser novo e o value vai ser new. E vamos fazer um insert in stay, porque é o outro módulo que a gente vai traduzir agora. Então clica com o botão direito, insert. Pode ser um insert, porque depois as sessões é diferente, a tabela e tal, não tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Botãozinho new, para a gente cadastrar o penúltimo, que vai ser a seção. Então, label criado, a tabela form section e o element é caption. Então, label criado, language PB, value, se eu não estou enganado é created, tá? Mas a gente confirma ali, assim, porque é o rótulo da seção. Form section é o nome da tabela. É essa aqui, sys_ui_section, se eu não estou enganado, a gente confirma aqui, sys_ui_section, isso, value created e o element caption. Então falta o element aqui, caption. A gente pode salvar e nós vamos fazer algo muito semelhante, só trocando a label e o value para atualizado. E o value original, no caso, né, updated. E a gente daí faz um insert. Bom, só para confirmar que a gente fez tudo conforme tá ali no material, a gente pode colocar aqui via personalize list a coluna updated e podemos daí organizar as alterações aqui, os mais recentes no topo. Então nós temos o guest para convidados aqui, list para listar, new para novo, created para criado e updated para atualizado. Lembrando que esses dois aqui são relativos às sessões lá do formulário, esses dois aqui são os módulos e esse aqui é o application menu. Beleza, então o que vai acontecer?
O application menu e os módulos vão ser traduzidos. Todos os campos aqui no formulário também vão ser traduzidos, as suas labels, inclusive as duas choices. A hint, quando a gente leva o mouse em cima do type, também vai ser traduzido. As seções também vão ser traduzidas, os rótulos delas aqui. Vamos testar, ver se vai dar tudo certo. Eu vou trocar o idioma aqui para português, User Menu, Preferences, Language and Region. Troco daí de English para Português Brasil. Fecho. E aí ele vai carregar toda a instância de ServiceNow agora no idioma português. Se eu digitar guests aqui não deve mais achar, né? O que deve encontrar é convidados. Tá aqui. Listar. Beleza. Minha estrutura de lista. Aqui pela lista eu já vejo que todos os campos estão traduzidos. As duas choices aqui também. Novo. Para criar um novo registro, então número, nome completo, contato, departamento, precisa crachá, tipo, as duas choices traduzidas, data de nascimento, legal, criado, o campo criado e o criado por, atualizado, atualizado e atualizado por. Show de bola. É isso mesmo que a gente queria, tá? Tudo traduzido, bonitinho, da forma que foi pedido ali na atividade. Show, minha gente! Era isso, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui nessa primeira série de resolução de atividades em vídeo que a gente está postando aqui no canal da UP no YouTube. Se você curtiu os conteúdos, vai em cada vídeo e coloca o seu joinha também, o seu curtir, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos e nos vemos por aí. Até mais!